Vamos ver o problema de um famoso exercício para peitoral, que é o crucifixo livre. Fala galera, meu nome é Wilder Tille, esse aqui é o Mesa Maromba e hoje eu vou falar então sobre um tema importante, no seu treino de peitoral. Galera, crucifixo é um exercício muito utilizado, para você treinar as suas tetas. Vamos lá, eu vou pegar aqui o peso e vou demonstrar o crucifixo livre, tá? Se for o crucifixo inclinado, tá? Ou se for no banco reto, tanto faz, tá? A lógica é a mesma. Então vamos lá fazer. Bora lá. Então você começa com o peso aqui, E aí você vai fazer a fase excêntrica do movimento, tá? Chegou aqui, vai para a fase concêntrica do movimento, tá? Normalmente as pessoas fazem desse jeito. Uma coisa interessante, não é o tema do vídeo, mas uma coisa interessante para falar quando a gente fala de biomecânica, é que quanto mais você flexiona o cotovelo, mais fácil fica, tá? Ó, se você fizer assim, dá a impressão que o peso tá bem mais leve, ficou metade. Por quê? Conforme eu flexiono o cotovelo, eu encurto a distância de onde está o peso para o eixo do ombro, que é o eixo do movimento. E quanto menor a distância do eixo para o peso, tá, mais fácil fica, tá? Isso é o conceito de braço de momento. Se eu fizer assim, eu estou aumentando a distância de onde está o peso para o eixo. Fica muito mais difícil. O problema do crucifixo livre, tá, é exatamente isso aqui, Final da fase concêntrica aqui, nesse ponto aqui, onde eu dou o pico de contração do peitoral, onde o peito está encurtado, não há tensão da resistência, que no caso são os halteres. Se você quer tirar a prova disso, pode ficar aqui até amanhã. Pega o peso, mesmo que seja pesado, segura aqui, Você vai ver que o seu peitoral, ele não faz força aqui, você não cansa. Isso aqui é um baita ponto de descanso, Porque aqui o peso está sendo sustentado por toda a articulação, tá? Por todo, aqui toda a estrutura óssea do meu antebraço, o húmero, que é o osso do braço, E o peso ele está sempre fazendo, quando você faz exercício livre, o vetor de força dos halteres é sempre para baixo no sentido da gravidade. Então ele está fazendo isso aqui, essa força. Para você trabalhar peitoral, você tem que afastar um pouco mais, aí o peso começa a fazer um vetor de força para o seu ombro fazer a abdução horizontal. E a função do peitoral é aduzir o ombro de forma horizontal, Aí você está fazendo musculação. Só que você vai ter resistência mais ou menos até aqui. Chegou aqui, esse ponto aqui, é um baita ponto de descanso, tá? Maravilha. E aí, qual que é o problema? Nossa, eu tô suando que nem um porco aqui, cara. Tá muito calor. Fazer exercício no calor é... E aí, se eu conseguir fazer o vídeo, sem virar um chuveiro aqui, cacete, velho. Para você ter um bom trabalho de qualquer músculo, você tem que fazer, Você tem que procurar fazer exercícios, ou seja, toda a somatória do treino, tem que buscar tensão em todo ponto de amplitude, todo o campo de amplitude do movimento. Então, no caso do peitoral, o principal movimento, a principal função motora é a adução horizontal de ombros, que é isso aqui, Esse movimento aqui. Se você faz o crucifixo livre aqui, você vai ficar com um ponto deficitário, que é o pico de contração, tá? Nesse ponto aqui, como eu demonstrei, não há tensão. Embora você encurte o peitoral, não há tensão da resistência, que são os halteres. Então você não está fazendo musculação, porque se fosse o caso, você pode fazer isso aqui, Fica em pé, faz isso aqui, aí você fala, nossa, eu estou fazendo pico de contração peitoral. Não, você não está. Você não está porque não tem nenhuma resistência te puxando para o lado oposto, Esse é o sentido básico da musculação. Agora, será que o crucifixo é ruim? Não, ele não é ruim. Mas se você não colocar nenhum outro exercício que gere pico de contração aqui, com tensão, com resistência, o seu treino fica incompleto. Porque não pensa você que o supino resolve o problema. Supino, galera, é a mesma coisa, tá? Porque, vamos simular um movimento de supino aqui, tá? É que eu não tô com a barra aqui agora, mas só para vocês entenderem, supino você tá com a barra aqui, Você pega mais aberto, eu vou descer e vou subir.
Fase excêntrica, fase concêntrica. Vê se em algum momento eu tenho pico de contração. Não tem como fazer isso, porque a barra não deixa. Você teria que, né, fazer isso aqui com a barra, impossível. Então o supino é um movimento bem curto, é por isso que a gente consegue cargas altas no supino. Porque não tem muita amplitude. Não é que ele seja um exercício ruim para peitoral, lógico que não. Mas se você, por exemplo, fizer só supino, só crucifixo, né, só supino com halteres, ou seja, se você montar um treino que tem esses 3 exercícios, não tem nenhum movimento para ter tensão aqui, ó, você fica sem pico de contração no seu treino, que é um ponto muito interessante para você estimular. Como é que a gente resolve isso então? Muito simples. Você pode incluir um crucifixo no cabo, aí a coisa muda totalmente de figura. Porque no cabo a gente não tem o mesmo vetor de força. Quando eu falo de peso livre, vetor de força é sempre igual, galera, sentido da gravidade. Lei da gravidade, aquela que não se pode alterar. Então, na vertical para baixo, certo? Quando eu estou no cabo, a coisa muda de figura, porque o vetor de força, ele passa a ser na direção do cabo. E aí a gente vai ver como que isso muda a história do jogo. Vamos lá? Então, deixa eu fazer aqui o crucifixo no cabo. Olha só. Então, vamos posicionar aqui. Ó. O que acontece? Tá? Eu vou fazer uma repetição para vocês. Beleza. O que acontece aqui? No peso livre, quando eu estava aqui, como o peso puxa exatamente na vertical para baixo, não havia nada forçando a abdução horizontal do meu ombro, né? E aí o peitoral teria que vencer fazendo a adução horizontal. No cabo, o vetor de força está na direção do cabo. Olhem para a direção do cabo. O que o cabo está fazendo aqui com o meu braço? Está puxando para cá, ó. Abdução horizontal de ombro. Então o peitoral, aduzindo o ombro, vence a resistência. E mesmo que eu estou aqui com as mãos coladas, eu tenho que fazer muita força para sustentar. Se você quiser ficar até amanhã aqui, você não fica. Com peso livre, você fica. Aqui você não vai aguentar muito tempo. O peitoral está estribuchando, tá? Mesmo que seja uma carga leve, se você ficar muito tempo aqui, você sente o trabalho do peitoral. Por causa dessa questão. Aqui é abraço de momento. A torque da resistência. Então você eliminou aquele ponto de descanso. Tá? Se a máquina for muito pequena, né, pode acontecer de quando você descer aqui, ó, bater os pesos, né? Essa máquina até que ela tem um espaço bom, tá? Mas se a sua máquina for pequena, você vai ser obrigado a parar o movimento antes. Não tem problema, tá? Você pode fazer esse exercício para cumprir o pico de contração. Então, mesmo que você tenha que fazer mais curto, pico de contração você está tendo. Você resolve o problema do crucifixo livre. Isso quer dizer que você tem que tirar o crucifixo livre do seu treino? Não. Isso quer dizer que você tem que entender que se você tiver exercícios, né, que tem essa configuração do crucifixo livre, você tem que entender que você tem que incluir algum exercício para gerar pico de contração. Que aí o seu treino fica mesmo eficiente. Aí eu já entendo que algumas pessoas vão falar, né? Pô, Will, mas olha só. Eu não tenho uma academia na minha casa, que nem você tem aqui, né? Aí eu chego na academia, pego um banco, que pode estar ocupado, meto no meio do crossover, que é uma máquina super utilizada. Principalmente se for Smart Fit, você nunca vai achar o crossover livre na sua vida, né? Pô, que parafernália, né? Para treinar. E se eu não conseguir isso? Tem formas de resolver? Tem. Existe um exercício chamado pec deck, ou voador, tá? E você vai fazer esse movimento aqui, a máquina puxa para a abdução horizontal do ombro, então você consegue gerar pico de contração. Mas se por acaso você achar o crossover livre, tá? É muito comum fazer peito no crossover, usando os 2 puxadores, né? Você não precisa trazer o banco, tá? Então já é menos trabalho. Você pode fazer o seguinte, você regula a polia na altura do seu mamilo, mais ou menos. Ó, mais ou menos aqui. Pode ser aqui, pode ser até um pouco mais acima também. Isso vai depender da sua altura, né, galera? Tá?
E aí você pode fazer um crossover, tá? Que vai simular o movimento de voador ou pec deck, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? É a mesma coisa que fazer o crucifixo no cabo, no banco, você está deitado, com as polias lá embaixo. Se você regula as polias na altura do seu ombro, do seu mamilo, você de pé consegue a mesma configuração. Ó, aqui, muita tensão aqui no pico de contração, porque o cabo está fazendo vetor de força para a abdução horizontal dos ombros. Eu tenho que aduzir os ombros para conseguir vencer a resistência. Então, isso é um jeito também de você cobrir, né? De você cobrir esse ponto. Galera, eu acho que esse vídeo merece likes, muitos likes. Então, faz a sua parte, não custa nada. Deixa aí o seu like, porque além de me ajudar, também você vai se ajudar, porque o YouTube vai te notificar novos vídeos do canal. Às vezes não basta estar inscrito, tem que interagir com o vídeo, tá? Coisas do algoritmo não é minha culpa. E se você gostou desse tipo de vídeo, gostou de entender essa questão de vetor de força da resistência, essa questão, né, de como você consegue montar o seu treino com mais inteligência, você vai gostar mais ainda do meu curso online de biomecânica, tá? Eu vou deixar o link na descrição, tá, para você acessar, porque, cara, você vai aprender exatamente a base desse tipo de conceito, tá? Biomecânica aplicada à musculação é simplesmente a coisa mais importante que você tem para aumentar a eficiência do seu treino. Quando a gente fala de treino, né, a musculação envolve muitas coisas para você ter resultados. Você tem que descansar, você tem que se alimentar. Mas quando a gente fala de treino especificamente dessa área, biomecânica é a coisa mais importante. Se você não entende isso, você não vai contrair os seus músculos com eficiência. Então, acessa o link que eu vou deixar aqui na descrição, né, e vê essa apresentação desse meu curso de biomecânica. Eu tenho certeza que você vai adorar. É isso aí, galera. Tamo junto, abraços e bons treinos.